Iniciamos com o tema O Nosso Corpo, do livro A Cura, de Bert Hellinger, dando início aos nossos aulões do processo de autocura para a vida, nessa jornada incrível e maravilhosa que essa grande obra de Bert Hellinger nos deixa de tamanho presente para a nossa cura, para a nossa transformação, não só nossa, mas de todo o nosso sistema. E é tão interessante que a gente pega uma obra, A Cura de Bert Hellinger, e a gente pensa de início, como eu pensei de início, vamos estar aqui diante, né, dos movimentos da alma, movimento do espírito, e nessa travessia que essa obra nos leva, né, primeiramente passamos pela alma para limpar, tirar o peso, buscar a purificação dessa alma pelo ver, pelo transformar, pelo incluir o unir. Nisso a gente entra em sintonia com os movimentos do espírito, vamos ao espírito, nessa conexão com o espiritual. E de presente, Bert ainda entrega para a gente o capítulo O Nosso Corpo. E isso nos leva a uma observação do cuidado que nós precisamos ter com o nosso corpo. A nossa relação com o nosso corpo. Como nós nos relacionamos com o nosso corpo? Como? Como é essa nossa relação? Como nós tratamos, cuidamos do nosso corpo? Por vezes, a gente se afasta do corpo. A gente dá uma elevada ali para as questões do espírito, da alma, e deixamos de lado, por vezes, o corpo. Mas o corpo é uma ferramenta nossa para a vida, um presente. E Bert inicia no seguinte sentido: que o espírito sempre segue para novas margens. E isso a gente encontra nos aulões anteriores, no movimento do espírito, no amor do espírito, que o espírito está sempre diante do novo e trazendo o novo. É sempre o novo e para frente. E o nosso corpo? O nosso corpo está preparado para as novas margens? O nosso corpo está pronto, disponível para essas novas margens? Nós somos capazes, estamos preparados para seguir em frente com os seus movimentos? Será? Será que estamos? Observe você, como você está em relação ao seu corpo. Como é a nova margem do seu corpo? E essa nova margem, qual é essa nova margem, se não a de saúde? E aqui cabe um parênteses para lembrarmos que saúde não é ausência de doença. O termo saúde é muito mais abrangente. Ele não é apenas dizer tenho saúde quando não tenho doença. Há pessoas com uma doença que têm muito mais saúde do que pessoas que não têm doenças. E Bert nos convida, nos chama a atenção que é preciso olhar para o nosso corpo e nele, através dele, ver Deus. Conseguimos nos olharmos no espelho e vermos Deus ali no nosso corpo? É possível? Sim, é possível. Estamos nessa sintonia
Talvez não. Mas aqui nos colocamos diante da possibilidade desta sintonia. E ver Deus em nosso corpo é um grande serviço a Deus, além de grande veneração e oração. Para algumas religiões, o nosso corpo é o templo, a morada de nosso espírito. A nossa centelha divina que vem de Deus, onde Deus está em nós. Então, como cuidamos do nosso corpo, cuidamos da nossa relação com Deus. Qual é a satisfação sua com o seu corpo hoje? E aqui cabe lembrar que o corpo, ele fala conosco, ele conversa conosco. E ele traz uma comunicação direta do nosso espírito. Por vezes estamos tão voltados para a alma que não conseguimos escutar o nosso espírito, a centelha divina em nós. E como que ele vai falar para a gente? Chamar a nossa atenção através do corpo. E ali a gente entra na linguagem do corpo, na leitura corporal, na psicobioenergética. O nosso corpo vai falar, vai gritar. E através do quê? Da forma, do formato, dos sintomas e das doenças. A doença, o sintoma, é uma comunicação dessa nossa relação. Então, o primeiro caminho a essa nova margem aqui, entre parentes de saúde, é o caminho em direção a mais saúde. Então, essa nova margem, quando a gente coloca-se diante, como se fosse uma ponte, eu preciso atravessar, eu preciso seguir, ir para essa nova margem. E o que me leva a essa nova margem? Uma ponte. E o que tem nessa nova margem? Mais saúde. Então, se nós não estamos abertos para a vida, não tem como a saúde vir. Por isso que sabiamente Bert nos coloca primeiro nos movimentos da alma, depois nos movimentos do espírito, e assim a gente consegue parar diante dessa ponte e ver do outro lado a saúde, a possibilidade de cura. Assim nós nos abrimos para a cura, para uma vida mais saudável. Isso numa relação corpo e espírito. Porque como nós vimos anteriormente, aonde está a cura? No espírito. Aonde começa a cura, de fato? No espírito. Então, a cada momento, ocorrem em nosso corpo movimentos espirituais. Vocês já pararam para refletir sobre isso? Quantas coisas são necessárias para nos mantermos vivos? Para que esse corpo funcione? A cada fração de segundo ocorre um milagre no nosso corpo. O milagre da vida. As células em movimento, em constante e contínuo movimento do novo. Quando elas param, o que acontece? Doença.
Esse corpo precisa estar constantemente em movimentos, sintonizados nesses movimentos espirituais. Aqui, através do nosso corpo, nós podemos ver o milagre da vida acontecer. Ocorrem conjuntamente em nós para que o nosso corpo permaneça vivo. A cada momento são movimentos novos, movimentos criativos, que vêm de uma força espiritual que se dedica a cada um de nós de maneira especial. Uma força espiritual que se dedica a cada um de nós de maneira especial. E assim nos mantemos aqui, presentes, vivos. Se a gente parar para observar o nosso ciclo respiratório, quantas coisas, quantos músculos, órgãos precisam se movimentar para que possamos respirar. E o oxigênio é o principal combustível nosso de vida. O inspirar, o processar todo esse oxigênio que entra e para o gás que é eliminado no expirar. Então, constantemente, nós estamos envoltos nesse ciclo de vida, de renovação novo. Se eu digo eu não vou respirar e prendo a minha respiração, eu não consigo sustentar por muito tempo. Eu tenho uma privação e eu necessito de um novo oxigênio e de liberar o velho. E através da respiração, nós podemos fazer toda uma leitura de como a pessoa se relaciona com a vida dela. E a gente entra nesses movimentos criativos, nessa força espiritual que cura. E a gente pode ver isso através do nosso corpo. Por exemplo, quando a gente se machuca. E aqui eu estou falando de um corte físico. Quando você espeta seu dedo, fura seu dedo. Quando você se corta por um acidente, um simples acidente. Há todo um movimento interno do corpo que precisa acontecer para que aquilo se cure, cicatrize, sare. E assim a gente esteja diante de novo numa promoção de saúde, provendo vida, vida saudável em nós. Olha os milagres a cada segundo acontecendo em nosso corpo. E observem essa força espiritual, esse amor maior, esse amor do Espírito que movimenta tudo isso, que se mantém em constante movimento e nos chama e nos convida para entrarmos em sintonia com esses movimentos. E aqui ficam as para refletirmos. Como olhamos para essa força espiritual? Com que frequência pensamos nela? Deixamos-nos ser carregados e conduzidos por ela? Permitimos perceber o quanto somos levados por ela? Nos dedicamos a ela? A maior devoção está nessa força espiritual
que nos leva nesse movimento de vida. Essa devoção maior é a ação desse espírito diretamente em nosso corpo. Agora, o tempo todo, sem interrupções. Constante, contínuo, pleno. E quando que nós conseguimos entrar nessa sintonia? Quando nós atravessamos a alma e entramos em sintonia com o espírito. Concordamos. Porque o corpo vai refletir tudo aquilo que estava na alma e que está no espírito. Olha o espelho, olha o reflexo. E eu convido agora para se preparar para a gente entrar na meditação para o mais ou menos. Todos preparados? Então vamos lá. Sente-se numa postura ereta, seja onde você estiver. Pouse as suas mãos sobre as suas pernas, relaxe as pernas, solte as mãos, solte os ombros, relaxe o corpo. Por quê? Nós estamos começando agora a olhar para o nosso corpo, a nos conectarmos com ele e, consequentemente, com quem somos verdadeiramente. Então, se prepare. Feche levemente os olhos e se concentre em sua respiração, nesse movimento lindo e maravilhoso, criativo de vida e de força espiritual, que te traz para a vida, que te mantém em vida. Respire. E através dessa respiração, vamos ao nosso centro, ao centro do nosso corpo. Observe. Só observe. Presente. Centrado. O ar entrando, te alimentando, renovando, servindo a todos os processos que o seu corpo necessita e sendo liberado. Todos eles, o que você percebe e até mesmo o que você não está percebendo, são movimentos da vida. Observe. Será que esses movimentos em nós vão em busca de mais? Perceba, sinta. Vão em busca de mais vida? Em busca de mais amor? Em busca de mais saúde? Em busca de mais sucesso? Em busca de mais alegria? Em busca de mais felicidade? Em busca de mais daquilo que seria ir junto com o movimento do espírito? Ir junto com um movimento criativo do espírito? Ou será que, ao contrário desses movimentos em busca de mais, observe, estamos, ao nos sentirmos por dentro, satisfeitos com menos.
Será que paramos com os movimentos em busca de mais? E passamos a nos mover em busca de menos? Observe. Em busca de menos vida? Em busca de menos amor? Em busca de menos saúde? Em busca de menos sucesso? Em busca de menos alegria? Em busca de menos força? Em busca de menos felicidade? Observe, sinta, deixe vir. Dê liberdade ao seu corpo para falar com você. Esses seria um movimento contrário. Ao invés de movimentar em busca de mais, movimenta-se na direção da doença e da morte prematura. Respirem, respirem. Eu me permito respirar. Eu me permito viver. Eu me rendo. Eu me entrego. Agora, se entregue a outro movimento. Deixe-se envolver por um movimento do espírito. Talvez você sinta começando aí no seu coração, esquentando. Entregue-se a esse movimento em busca de algo novo e grande. Renuncie ao seu desejo de saber o que é, como é, e se entregue em busca deste algo novo e grande, em busca da saúde plena. Ao conseguir tal movimento, você está a meio caminho da nova margem de sua saúde. Você está na ponte e já consegue vê-la. Eu me abro, eu recebo, eu me conecto, eu me permito. Vai sentindo. E aos pouquinhos vai voltando a atenção aqui, vai retomando aqui. Deixando que essa comunicação continue. Um pouco mais aberto, aberta, para continuar essa jornada com o nosso corpo. Observe que aqui estamos no meio do caminho, no meio da ponte dessa travessia. E Bert nos leva a termos a atenção no antagonismo do corpo e espírito. Ou seja, nessa oposição que criamos, como se separássemos, como se pudéssemos separar corpo e espírito, como se fossem opostos. E nisso, ele chama a atenção, a nossa atenção, nas separações internas que fazemos.
a outra dimensão. À esquerda, à direita. À esquerda, o homem, à direita, a mulher. À esquerda, o homem, o espírito. À direita, a mulher, o corpo. À esquerda, o homem, o espírito e em cima. À direita, a mulher, o corpo e embaixo. Observe o cérebro. Ele tem 2 hemisférios que se opõem entre si, mas que também se completam. Opõem-se porque são separados e possuem funções diferentes. E qual é a solução? A solução para a saúde? A união de ambos. É unindo a esquerda e a direita, o homem e a mulher, o espírito e o corpo, tanto em cima como embaixo. É a união. E essa união, ela ocorre na interiorização e nos leva à sintonia. Então, como vamos promover vida, como vamos promover saúde? Pela união dos opostos. A oposição, a separação é mental. E por quantos tempos, em relação à cultura, nós separamos homens e mulheres? E por que a constelação trabalha tanto a relação com os pais? Por que ela nos convida tanto para olharmos para os nossos pais? Porque tudo é efeito, reflexo da nossa relação com eles. Quando nós separamos pai e mãe, nós separamos homem e mulher. E o caminho está na união, a solução está na união de ambos. Bert traz a seguinte reflexão: Deus criou o homem à sua imagem, isso segundo a Bíblia, como homem e mulher. Para nós, eles são separados, porém, apenas juntos correspondem à imagem de Deus. Apenas juntos correspondem à imagem de Deus. Nessa união entre masculino e feminino, o homem, a mulher. E se a gente for pegar e refletir mais profundo, não faz sentido? Deus cria primeiro o homem. E do homem, ele extrai a mulher. Não é assim? Ou seja, a mulher já estava lá. O que o homem tem? Uma função diferente. O que a mulher tem? Uma função diferente. Mas juntos se completam. Juntos são a imagem e semelhança de Deus. O homem sozinho é incompleto. Apenas com a mulher ele se torna pleno. Mesmo acontece com a mulher. A mulher sozinha é incompleta. E apenas com o homem ela se torna plena, completa. O ser se torna ser quando consegue unir o masculino e o feminino em si.
em todos os aspectos. Em todos os aspectos. É quando ele vai conseguir. E aonde a gente une o masculino e o feminino? Quando nós conseguimos unir o nosso pai e a nossa mãe. Quando nós unimos o nosso pai e a nossa mãe, independente de quem eles são, de quem eles foram, ali nós temos a união. Ali nós temos a solução. Quando juntamos ambos em uma unidade, alcançando a unidade entre homens e mulheres, em nós, nas nossas relações com os nossos parceiros. Então, somente quando nós conseguimos unir, nós conseguimos estar presentes nas outras relações. E principalmente aqui na relação casal. Principalmente em relação ao casal. Bert nos chama a atenção para a ajuda. Para a ajuda. Na ajuda, adentramos no movimento de união. O amor ao próximo começa por aquilo que está mais próximo de nós, o nosso corpo e a nossa saúde. Por isso que quando cuidamos de nós, cuidamos do outro. Estão preparados para mais uma meditação? E coloquem novamente numa postura ereta. Respirem, fechem levemente os olhos, volta lá. Respirem. É mais fácil lidar com o outro do que conosco, não é? Mas só lidamos verdadeiramente com o outro quando lidamos conosco. Então, nos mantemos presentes para a interiorização. Fechem levemente os olhos e sinta dentro de si como, levando toda a sua atenção, concentração, centramento para o seu corpo. Observe. Você tem um lado esquerdo e você tem um lado direito. E juntos formam o seu corpo, você. Observe. Qual lado em você é mais forte? O esquerdo ou o direito? Observe. Sinta. O que é mais forte em você? A região de cima ou a de baixo? O que é mais forte? A sua relação com sua mãe ou a sua relação com o seu pai? Se tem filhos de ambos os sexos, observe com qual deles a relação é mais forte, com o filho ou com a filha. Observe, sintam. Conseguiu perceber
a separação em você, a divisão em você, se mantenha e observe. Agora, aprofundamos. Te convido para percorrer um caminho junto com você, por meio do qual possamos unir as duas coisas. Elas são sempre masculinas ou femininas. A pergunta é: como juntamos ambas em unidade? Se mantenham. Ao atingirmos isso nas diversas áreas, você também alcançará a unidade entre homem e mulher em você, nas relações com os nossos parceiros. Mantenha os seus olhos fechados levemente e volte a sua atenção ao braço direito e ao braço esquerdo. Separe os braços e vire as palmas das mãos para cima. As mãos ficam repousadas sobre as coxas. Relaxe, solte, respira. Solte os ombros, solte. Agora, sinta primeiro uma mão e depois a outra mão. Qual das duas é mais forte? Qual é mais fraca? Sem olhar para nenhuma das mãos, onde você está, olhe para frente. Até que ambas as mãos se unam em uma só. Se mantenha. Uma mão se torna mais e a outra também. Espere até o momento em que não pense em uma das mãos mais que na outra. Direita e esquerda se tornam uma, infinitamente uma. Observe, sinta. Aqui se processa algo no qual os opostos se anulam. Ele se torna um entre si. Respire, respire. Agora, voltemos a nossa atenção para a região de cima do corpo e a região de baixo do corpo. Primeiro, olhe para a região de cima. Depois, para a região de baixo. Sinta-as. Por onde em seu corpo passa a linha de separação? Onde o seu corpo se separou? Também aqui? Espere até que ambos se juntem em uma unidade. Sinta a diferença em si quando se alcança a unidade.
em cima e embaixo, um só, unidos. Assim, em sequência, leve sua atenção ao seu pai e à sua mãe. Sinta-os em você. Sinta diretamente em você o lugar do seu pai e o lugar da sua mãe. Observe em seu corpo. Qual dos dois é negligenciado e fica em segundo plano? Espere, respire. Num movimento interno, espere. Até que ambos se tornem um em você. Iguais, em um só ao mesmo tempo. Amplie esse movimento ao sentirmos com nosso Pai, também os seus pais junto a Ele, e com a nossa mãe, também os seus pais junto a ela. Respire, sinta a completude, a inclusão, o pertencimento, a união. Sente a diferença em termos de plenitude e força. Respire, respire. Ainda cabe mais, ainda há espaço para mais. Respire. Eu me permito me unir, me completar. Agora, transfira esse movimento ao seu relacionamento de casal. Se ainda não há um casal, na energia desse casal que virá. Quem ou o que nessa relação está em primeiro plano? Sinta, observe. O seu corpo pode estar vibrando, pode estar doendo numa região. Quem ou o que está em segundo plano? Há algo que está mais à direita ou mais à esquerda? Quem ou o que está mais em cima ou mais embaixo? Sinta, se mantenha, respire. Permita que eles se unam, ambos com o mesmo valor. Sinta o efeito da união entre ambos, com um amor abrangente. Respire. Agora, deixando tudo isso processando dentro de você, se desloque em direção a outra oposição. Aqui pode se comparar com a que existe entre direita e esquerda.
e entre em cima e embaixo, a oposição entre Deus e o mundo. Deixe que convija em você, tornando-se uma unidade, sem o diferenciar. Nós, ao mesmo tempo, com ambos, um só em todos os aspectos. Sinta. Isso. Deixa processando e vai voltando a atenção aqui, abrindo os olhos aqui. Respirem, respirem nesse passo de completude, de união, em sintonia com a vida, em sintonia com a saúde. É uma jornada, é um processo, é uma travessia de autocura. E precisamos respeitar o nosso tempo e o nosso processo. Assim, caminhamos passo a passo, renunciando à separação, à divisão, o julgamento, para nos entregarmos para esse amor do Espírito, esse movimento novo, criativo, que concorda com tudo e que une tudo, onde não há mais separação. Aqui, através desse movimento em nosso corpo, nós caminhamos transcendendo para além de nós, para a humanidade. É uma força espiritual que transborda de nós para o outro e do outro para nós. E essa força que está dentro de nós, com este poder criativo, do qual provém tudo aquilo que existe, que provém a vida, essa força de onde vem a ajuda, onde vem a cura, esse movimento está agindo em nós. E se olharmos dessa forma, com devoção e entrega máxima, também no outro, nos outros, a mesma força que está em nós está no outro. Então, quando você olhar para o outro, entre em sintonia com essa força no outro. Talvez ele ou ela esteja desconectado, mas através de você, a maior ajuda está em ver que lá, da mesma forma que há em você, há no outro. E assim, podemos colocar tudo nas mãos dessa força espiritual, incluindo nossas preocupações para com o outro. Entregue a força do outro, as suas preocupações para com o outro. Entregue e confie na força do outro, que é a mesma força que atua em você. Em sintonia com esse movimento criativo, estamos permitindo a ajuda. Estamos permitidos a ajudar alguém. Internamente, em sintonia, eles atuam
através de nós. Muitas vezes, sem que façamos nada, absolutamente nada, eles irradiam através de nós. Conseguem ainda mais um exercício, mais uma meditação? Vão se preparando. A doença é o sinal de que existe algo que aguarda para ser colocado em ordem. É sempre o amor que coloca algo em ordem. É o princípio que traz o excluído, que dá lugar a tudo e todos. É que vai em direção ao mais. Então, sentemos novamente, respiramos para completarmos ainda mais, estarmos em plenitude, em completude, respiramos. Cabe mais. Digam para vocês, sim, cabe mais, sim, cabe mais, cabe mais. E agora vamos iniciar a meditação, um movimento curativo. Caminhamos unindo. Primeiro concordamos, depois unimos e agora vamos ao movimento curativo. Fechem levemente os olhos, se mantenham presentes em vossos corpos em sintonia, sintonizados, conectados com o corpo e tudo que está para o corpo e para além do corpo, a alma, o espírito. Respire. A doença é o sinal que existe algo que aguarda para ser colocado em ordem. O que precisa ser colocado em ordem? É sempre o amor que coloca algo em ordem. Lembre-se do amor do Espírito que cura. Principalmente o amor a um excluído que não tem lugar. Observe, sinta no seu corpo, deixe que ele traga para os seus pensamentos quem não tem lugar em você, quem não tem lugar no teu sistema, quem foi excluído. Esse amor quer sempre mais. Também a doença quer sempre mais. O movimento em direção ao mais é um movimento em direção à saúde. Agora, sinta o seu corpo e olhe para uma doença ou para uma dor que exista em seu corpo. Com atenção centrada. Vá com a doença e com essa dor em direção a um movimento em busca de mais. Unido, unida a elas. Não importa qual for a direção. Junto, siga em direção ao mais, em direção à saúde, em direção à inclusão, ao pertencimento, ao amor. Perceba que a saúde
é um movimento do espírito e um movimento do amor. Respire. E vai voltando aqui devagarzinho, abrindo os olhos. Que possamos manter nossa atenção ao nosso corpo. E através do nosso corpo, a nossa alma, no nosso espírito. Que possamos olhar com devoção e amor ao nosso corpo. Que possamos tratá-lo com carinho, com respeito, dando o cuidado e o zelo que ele merece. Conscientes que em tudo há uma comunicação, que em tudo há uma relação, que em tudo há um processo de conexão, de união e de amor. E que assim possamos nos amar cada vez mais e mais, sempre em direção ao novo e ao mais.